Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, a esse nosso encontro de fé, aqueles que estão também nos acompanhando de casa, pelo Facebook da paróquia. Sejam bem-vindos também e somem conosco nesse momento de oração, principalmente por esse tempo difícil que nós estamos vivendo, mas com a força e unidos, nos ajudando uns aos outros, nós superaremos este momento. Caríssimos, preparemos o nosso coração para bem celebrar esta Santa Missa, reconhecendo os nossos pecados e pedindo perdão a Deus. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus.
Oremos. Cada um pode apresentar a Deus aquilo que trouxe no seu coração para rezar nesta noite. Vocês de casa também podem enviar o seu pedido para que tudo aquilo que cada um trouxe seja colocado no altar de Deus. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui estamos, ó Senhor, para ouvir com atenção tua palavra. Aqui estamos, ó Senhor, para ouvir com atenção tua palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu frutos. A semente caiu em terra boa e deu frutos. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm dos céus derramam águas. Preparai o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu frutos. E assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais, os seus sugos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu frutos. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais,
pastos no deserto, a semente caiu em terra boa e deu frutos. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu frutos. A semente caiu em terra boa e deu frutos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de que se revelarão os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia.
Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no final de semana passado, eu dizia que a gente, para ler o Antigo Testamento, a gente tem sempre que olhar a partir de Jesus, não é? Então, muitas profecias do Antigo Testamento, elas vão encontrar em Jesus o encaixe perfeito, não é? Quer dizer, aquilo que era promessa do Antigo Testamento, em Jesus elas se realizam perfeitamente, né? Encaixa perfeitamente com a vida de Jesus. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje é do profeta Isaías. Ela fala também de Jesus, não com a palavra, o nome Jesus, né? Mas a gente compreende que nessa perspectiva do Novo Testamento, de que as promessas do Antigo se realizam em Jesus, a gente pode entender perfeitamente esta profecia de Isaías. Isaías diz que como a chuva desce na terra e fecunda a terra, faz brotar as sementes, faz as plantas crescerem, né, produzirem frutos. Não é a mesma coisa. Esses dias alguém dizia: padre, eu rego a minha horta, mas não é igual. Quando Deus manda a chuva, tudo cresce, tudo floresce, é uma maravilha, né? Então o profeta usa essa imagem para dizer que assim também é a palavra de Deus, que ela vem, quando ela vem à terra, né, ela não volta sem produzir seu efeito, sem dar fruto, né? No Evangelho de São João, vocês se recordam, começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. De quem João está dizendo? De Jesus. Ele é o verbo, é a palavra, né? Então, esta profecia de Isaías, mais de 500 anos antes de Jesus, volto a dizer, né, ela se encaixa perfeitamente em Jesus. Esta palavra de Deus é o seu Filho Jesus, que veio a este mundo e fecundou a terra. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus fez com que brotassem muitas outras sementes, e até hoje essas sementes continuam a produzir frutos e dar novas sementes. Talvez o Império Romano e os judeus naquela época pudessem imaginar que, acabando com a vida de Jesus, tirando Jesus de cena, não é?
tudo acabaria também, suas ideias, seus ensinamentos. E ao contrário. Então, Deus que envia a sua palavra fecunda esta terra. Jamais a palavra de Deus sairá de nós, deste mundo, porque é palavra de Deus. Então, ela está aqui entre nós, está no nosso coração, está na nossa mente, está no coração daqueles que faz com que esta palavra, esta semente, brote no seu coração e dê vida. O salmo que nós cantamos dizia também, ia nessa mesma perspectiva do profeta Isaías: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Era assim que nós cantávamos, né? Um salmo belíssimo que vale a pena a gente retomar em casa, o Salmo 64, para rezar, porque o autor fala exatamente desta bondade de Deus que se derrama pela terra. A bondade de Deus é infinita, ela se derrama pela terra para todos. Para Deus não há distinção de pessoas, né? Então a bondade de Deus é para todos, não é para alguns, não é só para quem vem na missa, né? Não é só para quem se confessa, para quem se comunga. A bondade de Deus é infinita e é para todos. Então o salmista canta, né, de uma linguagem também figurada, fala desta bondade de Deus que cai abundantemente sobre nós, sobre os nossos corações, sobre nossas vidas. E o Evangelho conclui perfeitamente com esta temática, quando Jesus fala sobre a parábola. Aliás, este é um capítulo 13 de São Mateus, que nós vamos ouvir ele em 3 domingos em seguida. Esse domingo, o outro e o outro, nós vamos escutar só o capítulo 13 de São Mateus. E quem é curioso, né, quer conhecer mais, saber mais, pode ir lá no capítulo 13 de São Mateus e vai ver que são todas parábolas que Jesus conta para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Então, esta parábola das sementes que cai à beira do caminho, que cai em terra pedregosa, que cai no meio de espinhos e que cai em terra boa, é a primeira parábola do capítulo 13 para falar sobre o reino de Deus. E depois adiante, a leitura, Jesus explica aos discípulos o que significa esta parábola das sementes, que é muito fácil de nós entendermos. É isso mesmo que Jesus está dizendo. A palavra só pode produzir verdadeiramente frutos se ela encontra um terreno propício, né? Se ela encontra um terreno propício. Se ela não encontrar um terreno propício, essa semente o passarinho vai comer, vai nascer, mas vai dar pouca raiz e vai morrer, o espinho vai sufocar. Ela tem que encontrar terreno bom. Do que Jesus está falando? Está falando da nossa vida, está falando do nosso coração, da nossa existência, não é? Porque também dentro de nós há pedregulho, há espinhos, há terra ruim, e a gente não pode deixar que essas coisas tomem conta da nossa vida, né? O que é bom, o que é terra boa, tem que ser muito mais na nossa vida, porque senão essa palavra não vai encontrar ressonância, vai ser a semente lá à beira da estrada. Então é preparar o nosso coração, é deixar com que esta terra boa da nossa vida, né, fecunde a palavra de Deus. A palavra de Deus
São essas sementes lançadas no nosso coração, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, reza, reflete, celebra, não é? São as sementes que são lançadas na vida da gente. E nós precisamos abrir o nosso coração, preparar este terreno para que esta palavra produza frutos na nossa vida. Senão nós nos tornamos cristãos estéreis. Somos cristãos, mas não produzimos frutos bons, não produzimos frutos para a vida, para o reino. Somos cristãos, sim, não é? Mas a vida, o reino de Deus não pode contar conosco. Então, fecha esta leitura, esse evangelho, desta primeira parábola de Jesus sobre o reino de Deus. A bondade de Deus, ela é infinita. Deus não se cansa de enviar estas boas sementes para nossas vidas, para o nosso coração, na expectativa sempre de que em algum momento da vida o ser humano abra o seu coração, e possa acolher essa palavra, essa boa semente do reino, e fazê-la crescer e frutificar. Eu sempre uso e gosto desta imagem da semente, talvez porque eu tenha nascido também na zona rural. Quando criança tive essas experiências da plantação, de ver as sementes lançadas na terra, de ver as sementes crescerem, após uma chuva, então, as sementes explodirem assim de uma vez. Então eu gosto dessa imagem para a gente entender que nós, todos nós, cristãos, nós somos semeadores desta boa semente. É missão nossa, é dever nosso, é um imperativo do Evangelho para nós. Todo cristão deve ser semeador da boa semente, da boa semente, da semente que dá vida, que produz a vida, que faz com que a vida floresça, cresça, apareça. E o nosso pecado é tudo aquilo que impede, tudo aquilo que fazemos que impede que esta boa semente do reino de Deus dê fruto na nossa vida, e floresça também para a vida do outro. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a sua força para que não nos deixe esfriar o nosso coração, não deixe o nosso coração ser um coração duro, incapaz de sentir-se sensibilizado pela boa semente, pela gratidão de Deus, que recai sobre nós todos os dias da nossa vida. É assim que Deus age, sempre enviando ao nosso coração, todos os dias da nossa vida, a sua palavra, a sua boa semente, para que nós também continuemos a sua missão, a missão de Jesus neste mundo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus nossas preces, nossos pedidos e as nossas necessidades. E vocês de casa também podem
enviar a sua prece, o seu pedido, para que tudo isso seja apresentado ao nosso Deus. Pela Igreja e todos os semeadores da Palavra de Cristo, para que nunca se canse de semear a palavra no coração dos filhos e filhas de Deus, dispersos pelo mundo, rezemos ao Senhor. Semeai, Senhor, em nossos corações a vossa palavra. Para que nas famílias e nas comunidades a semente da palavra de Deus encontre acolhida e morada, fecundando a vida e o contexto que vivemos, rezemos ao Senhor. Semeai, Senhor, em nossos corações a vossa palavra. Para que a palavra semeada nos corações dos fiéis encontre terreno fértil para abrir os ouvidos, os olhos, os corações e manifestar a liberdade dos filhos de Deus, rezemos ao Senhor. Semeai, Senhor, em nossos corações a vossa palavra. Por aqueles que, em meio às ilusões e sofrimentos deste mundo, acabam por sufocar a fé recebida no batismo, para que voltem a ouvir o apelo do Senhor para segui-lo, rezemos ao Senhor. Semeai, Senhor, em nossos corações a vossa palavra. Para que saibamos valorizar e respeitar toda a obra da criação de Deus na terra, fazendo crescer na humanidade o cuidado e a preservação com a casa comum, rezemos ao Senhor. Semeai, Senhor, em nossos corações a vossa palavra. Hoje rezamos também pelos falecidos. Se eu não estou enganado, eu ouvi hoje nas redes sociais que nós chegamos aos 70 mil mortos. Sabe o que é isso? É quase a população total de Sarandi, né? Pouco menos. Rezemos pelas famílias que perderam seus entes queridos, também pelo 7º dia de João Terrão. Ouvi, Senhor, nossos pedidos, esses que brotam do nosso coração, que vós também conheceis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo misericordioso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se bebe desse vinho, se recorda das mãos de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O
o Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, a Dom João, administrador da nossa Igreja, e Dom Severino, bispo eleito desta Igreja de Maringá, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos e santas que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, seu João Terrão, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A vocês de casa que estão nos acompanhando nesta noite, rezando conosco, unam-se também a nós nesta oração do Pai Nosso, pedindo ao Senhor, nosso Deus, que prepare sempre nosso coração para que a palavra dele encontre sempre terra boa e possa nascer, crescer e produzir frutos para o reino de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deus de Deus que tirais o pecado do mundo,
vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos suplicamos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas uma prestação de conta da nossa feijoada que tivemos há 15 dias atrás. Então, os convites somaram R$ 11.825, patrocínio R$ 1.400. Somando as entradas, então, R$ 13.225, despesas R$ 3.962,90. Saldo líquido que sobrou, R$ 9.262,10. Muito obrigado a todos que mais uma vez colaborou com a nossa paróquia, adquiriu. Quem comeu a feijoada não se arrependeu, né? Estava muito boa. Então agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, sempre conseguimos pessoas gentis da nossa comunidade, nosso comércio, sempre nos ajudam. E a minha máscara quebrou aqui, agora eu não estou conseguindo segurar a minha máscara. E agradecer também a nossa comunidade, a nossa liderança, que mais uma vez empenhou-se nesta promoção, aos que trabalharam, o pessoal do cursilho, e todos que adquiriram os convites, colaborando, ajudando. Assim, de pouquinho em pouquinho, né, a gente faz grandes coisas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e Nossa Senhora, desça sobre todos vocês aqui presentes e todos vocês que estão nos acompanhando em suas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Toda semente é